Bom, prezados professores, estudantes e demais participantes, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma das conferências do NDR. Hoje, a discussão número 85. Para a etapa de hoje, contamos com a participação da mestranda Luciane Cristina de Campos, do PGDA Unioeste, com o tema Condomínios Rurais para Armazenagem de Grãos, uma análise com base nos pressupostos da nova economia institucional. Luciane Campos é graduada em Administração pela PUC-Paraná e também em Gestão de Recursos Humanos pela Unipar, e é perita judicial em cálculos trabalhistas. É mestranda no Programa de Desenvolvimento Regional Agronegócio no Campus Toledo. Desde já agradecemos sua disponibilidade nessa noite. Antes de passar a palavra à conferencista, lembramos ao público que as conferências podem ser vistas e revistas nas páginas do NDR e do Facebook, além do canal do YouTube. Por favor, assistam, divulguem, comentem e ajudem-nos a enriquecer o debate. Os links já foram postos pela professora Crislane no chat do grupo. Pedimos aos ouvintes para manter os microfones desligados enquanto não estiverem interagindo com a conferencista. Então, Luciane, a palavra é sua. Obrigada, professor. Então, como o professor já disse, né, o tema do meu trabalho é condomínios rurais para armazenagem de grãos, uma análise com base nos pressupostos da nova economia institucional. Meu orientador é o professor Dr. Weimar. Essa é a estrutura do meu trabalho, então ele é composto pela introdução, né, onde eu trato o problema, justificativa e os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Também trato a revisão de literatura, né, sobre o agronegócio, uma visão sistêmica do agronegócio, depois um foco no agronegócio brasileiro, paranaense, também é tratado a armazenagem e ação coletiva. Na revisão teórica, é explanado os pressupostos da nova economia institucional, e daí o tratado dos condomínios rurais para armazenagem de grãos. Depois eu apresento os procedimentos metodológicos e os resultados. Então, para contextualizar o trabalho, inicialmente, é importante enfatizar o papel do agronegócio, né, a importância do agronegócio. E o agronegócio ele tem um papel de destaque na economia e na geração de renda, de empregos e também de recursos, porque ele envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores, né? Então, como a agricultura, a pecuária, a indústria e além do comércio, né? E o consumidor que consome esses produtos. E ainda tem o emprego de tecnologias, né? Que é intenso no setor do agronegócio. Ele também é importante na geração de divisas, nas importações dos produtos, né, amenizando os resultados deficitários de outros setores, e também importante na questão do aumento da demografia mundial. Então, com o crescimento, né, constante da população, que hoje, que atualmente é na faixa de 8 bilhões de pessoas, com esse crescimento, cresce a demanda por alimentos, fibras e energias. E o agronegócio tem esse papel, né, de alimentar o mundo, né? E com todas essas tecnologias que são empregadas no agronegócio, que resultam em aumento de produtividade, as safras, né, elas vêm crescendo a cada ano e sempre com projeções de aumento. E diante dessa importância do agronegócio brasileiro, né, diante da relevância e da importância que o agronegócio representa, e para que ele cumpra o seu papel, e alguns, né, citados aqui, é necessário, então, investimento em infraestrutura. As condições, então, falando de infraestrutura logística, as condições adequadas de infraestrutura logística, elas são fundamentais para a eficiência dos setores relacionados ao agronegócio, e que vai dinamizar, né, o escoamento da produção. Fato esse escoamento, essa facilidade, que pode garantir produtos mais acessíveis para a população. No transporte, há problemas como a falta de pavimentação, condições das estradas, preços do frete
e a falta de segurança, e na armazenagem, que como déficit, né, na capacidade estática de armazenagem. E a melhoria dessa infraestrutura, dessas duas citadas, vai ser considerado um fator de destaque para a determinação da competitividade das diversas cadeias relacionadas ao agronegócio. De acordo com o Farina, competitividade é uma medida de desempenho das firmas individuais que depende de relações sistêmicas, né, do todo. Esse desempenho pode ser prejudicado por gargalos de coordenação vertical e logística, né? Então, por isso a importância de investimentos em infraestrutura melhorando a competitividade. E é nesse cenário, então, com projeções de aumento na produção, com déficit de armazenagem dos grãos, sempre pela busca por melhorias na infraestrutura, na segurança alimentar e buscando o aumento da competitividade, que surgiram os condomínios rurais para armazenagem de grãos. De acordo com os pressupostos da nova economia institucional, que esse trabalho busca, então, analisar o funcionamento, né, dos condomínios rurais para armazenagem de grãos. Buscando compreender o fator, né, os fatores que são considerados pelos produtores rurais ao migrar para a estrutura de governança de condomínios rurais para armazenagem de grãos. Essa pergunta, ela se justifica pela relevância da produção de grãos para o agronegócio, pelo potencial que os condomínios representam, né, e pelo aumento da competitividade que essa ação coletiva, então, representa ao produtor. Aqui eu apresento o objetivo geral do trabalho, que é analisar as estruturas de governança de condomínios rurais, e os objetivos específicos, que é identificar a percepção do produtor sobre a utilização dos condomínios rurais, apontar as dificuldades e facilidades encontradas pelos produtores para certificar os armazéns, e analisar se os resultados obtidos no condomínio atendem às expectativas dos produtores em relação à redução de custos e maximização dos lucros. Esses são os objetivos do meu trabalho. Então, a armazenagem é a fase do sistema produtivo que ocorre no pós-colheita, né? E os objetivos são, então, no âmbito alimentar, garantir, então, a disponibilidade garantir a segurança alimentar, fora dos períodos, né, de produção. Então, essa é uma das funções da armazenagem. A outra é disponibilizar sementes, isso já no âmbito agrícola, disponibilizar sementes para safras futuras, né? No nível agroindustrial, o objetivo é garantir o fornecimento regular de matéria-prima para as indústrias de transformação, e no nível de comercialização, equilibrar a oferta e demanda de produtos agrícolas, buscando estabilizar os preços de mercado. É importante falar e citar isso, que a produção de grãos maior que uma capacidade estática, ela não sugere necessariamente um carecimento na rede de armazenagem. Por quê? Porque já que existe a rotatividade do estoque, né? Ou o giro do estoque também, né? Que é considerado, nessa rotatividade, é considerada as variações das culturas entre os produtos agrícolas, que são diferentes, né? Não ocorrendo coincidência total de todas as safras, né? A capacidade dinâmica, ela é calculada considerando a capacidade estática e o fator de rotatividade, que vai medir o giro do estoque. E o fator universalmente aceito da rotatividade de estoque é de 1,5 no período de um ano. Isso quer dizer o quê? Que se esse fator fosse 1, ele significa que nenhuma parte do estoque será renovado ao longo de um ano. E se ele fosse 2, significa que todo o estoque de grãos foi renovado ao longo do ano. Então, o fator aplicado, né, que é trabalhado, considerado universalmente, então é 1,5, metade, né, da produção, ela gira. Então, como eu falei, a base, né,
O trabalho ele é baseado na nova economia institucional, né? A análise é feita com base nos pressupostos, e esses pressupostos que eles vão nortear a análise feita nos condomínios rurais, né? Então, em 1937, Ronald Coase lança o seu artigo A Natureza da Firma, onde ele aborda o conceito de firma e suas relações contratuais, a existência de custos e as relações de mercado. Já em 1975, Oliver Williamson, ele fornece mais robustez a essa teoria formulada por Coase, com estudos que estabeleceu dimensões às transações. E em 91, Douglas North aborda o papel das instituições como regras do jogo, regulando, formalizando e normatizando as relações econômicas. Então, essas são as bases, né, da forma como os condomínios serão analisados. Então, nos pressupostos comportamentais da nova economia institucional, os pressupostos comportamentais, eles estão relacionados ao comportamento dos agentes econômicos nas transações realizadas. Então, o primeiro deles é a racionalidade limitada. Então, onde o Williamson esclarece que os agentes não conseguem processar todas as informações disponíveis devido à sua incapacidade racional. E essa limitação, ela vai gerar contratos incompletos, que pode resultar em inclusão de cláusulas buscando minimizar o comportamento oportunista, que já é o segundo pressuposto comportamental. Nesse pressuposto, o oportunismo, é definido por Williamson também como a busca do seu próprio interesse com avidez, e ele pode incluir comportamentos como mentira, enganação, trapaça, violação dos contratos. Como eu já disse antes, os contratos são incompletos devido à racionalidade limitada, e daí que podem gerar essa ação oportunista. Numa primeira negociação contratual, há dificuldades de se conhecer, né, quem é de confiança, quem não é. E a assimetria de informações, ela aumenta a presença das ações oportunistas. As estruturas de governança, como o condomínio rural, por exemplo, elas são modeladas para impedir ou minimizar, né, mitigar o oportunismo por alguma das partes. Analisando a condição do produtor rural e seu conhecimento, que envolve a produção de grãos, né, esse conhecimento que é compartilhado já de gerações, nessa questão, o produtor ele tem conhecimento para trabalhar na produção, mas a gestão do condomínio que foi implantado, ela demanda novos conhecimentos, né, que envolve decisões, tomada de decisões, planejamento estratégico, gestão de custos, comercialização do grão, e a racionalidade limitada, né, que de todos os agentes, ela vai interferir em suas ações. Então, o produtor ele pode dominar um conhecimento em um setor, o setor da produção, mas com a implantação dos condomínios, e quando ele passou a fazer parte dos condomínios, ele vai em busca de novos conhecimentos, que é essa gestão do condomínio. E aí que entra a racionalidade limitada, né? Ninguém é capaz de absorver, ou conhecer, ou entender tudo, né? Os condomínios também, eles trabalham com base na padronização dos grãos, né? Um método que os condomínios trabalham. E a pesquisa busca entender também se essa condição, que é a padronização dos grãos, ela pode gerar ações oportunistas, né? Assim também como a comercialização dos grãos, que tem o envolvimento do gerente de cada condomínio nessa comercialização. Ele auxilia o produtor. Então, a pesquisa busca, né, se nesses processos ocorre esses pressupostos comportamentais, que ocorrem, né, mas que grau e como que isso é minimizado. Ainda em relação aos atributos... Oi? Me permita interromper, só uma curiosidade, talvez também para auxiliar os demais para eventuais perguntas. Você está em fase de projeto ou está em fase já adiantada de desenvolvimento do trabalho? Eu já terminei as pesquisas, né, professor? Terminei já elas no mês passado e agora eu estou finalizando os resultados e a conclusão para já terminar e entregar meu trabalho. Você vai trabalhar algum caso?
Sim, eu fiz a pesquisa em 4 condomínios rurais. Certo. Eu vou aproveitar que eu já te interrompi para fazer uma colocação, visto que não será uma etapa inicial, talvez ela caiba. Então, na nossa região, a gente tem a pequena a estrutura fundiária, ela é bastante presente à pequena propriedade. E Sim. O atendimento de armazenagem habitualmente é atendido por cooperativas, associações, de maneira predominante, e empresas desse tipo. Os condomínios, eles representariam uma tendência de concentração de área ou o não atendimento por parte dos interesses de quem tem material para armazenar por parte dessas estruturas? Você chegou a perceber alguma coisa assim? Sim, e isso é bem claro no trabalho. Esses produtores onde eu realizei as entrevistas nos condomínios, na gestão do condomínio e com os produtores, havia uma insatisfação muito grande com a parceria que eles tinham com uma organização, uma cooperativa, uma empresa, né? Então, uma insatisfação relacionada a vários itens, como o preço de compra, a descarga do produto, a tabela de classificação, né? Então, eles eram insatisfeitos com isso e viam desvantagem. Eles entendiam que só essas empresas ou cooperativas, as outras organizações cresciam e ganhavam e eles não. Então, por isso que eles tiveram essa visão, né? Se reuniram e criaram um condomínio, que é fechado, é um grupo fechado de produtor, que faz parte do condomínio, e que ali eles têm um estatuto que rege, né, toda a política do condomínio, e eles trabalham, eles colhem, eles entregam ali, eles secam, eles comercializam, então aquele intermediário no meio foi eliminado, né, eles fazem a venda própria, mas isso, na região onde eu pesquisei, é exatamente isso, é a insatisfação desses outros tipos de estrutura de governança que geraram, né, essa ação deles, essa ação coletiva que são os condomínios. Obrigado. Beleza. Então, continuando, né, falando sobre os atributos da transação, então, os atributos são a frequência, a incerteza e a especificidade dos ativos. A frequência, então, é relacionada à quantidade de vezes que determinada transação se repete. Ela enquanto maior, ela vai reduzindo os custos de transação e aumentando a reputação. E essa reputação, ela demora para ser construída, lógico, né? Mas ela pode ser destruída também a qualquer momento. E interrupções repentinas nos contratos, elas podem gerar perdas de ganhos futuros aos agentes, né? E o papel da frequência nas transações, ele é duplo também. Primeiro porque quanto maior a frequência, menor o custo fixo associado à coleta de informação ou elaboração de um novo contrato ou até de novas cláusulas. E ele busca inibir o oportunismo. E o segundo papel assim da frequência nas transações é porque se a frequência for elevada, os agentes terão motivos para impor perdas aos seus parceiros, pois ações oportunistas implicam interrupções do contrato e perda de ganhos futuros. No caso dos condomínios, a frequência é alta, né? O condomínio mais novo, então, dos que eu onde eu realizei a minha pesquisa, tem 3 anos de funcionamento e o mais antigo tem 15 anos. Né? E os produtores que fazem parte hoje dos condomínios são os mesmos que participaram da fundação. Então, 100% dos produtores que hoje pertencem ao condomínio, que são os condôminos, eles já estavam presentes, né, desse de 15 anos, por exemplo, né, desde a sua fundação. Então, nesse contexto dos condomínios, a frequência ela é alta. E até porque as plantações, as safras, né, são constantes todos os anos, e ela é uma dimensão importante ao dar continuidade no processo. E o custo gerado por ela, né, é mais fácil de ser recuperado quando existe essa constância, né? A incerteza, que é o outro atributo da transação, ela se remete à imprevisibilidade das atitudes dos agentes econômicos após a confirmação contratual.
e lacunas contratuais, como a gente diz, os contratos são incompletos, considerando ainda que os agentes podem se comportar de forma oportunista, surgem incertezas nas transações. E na medida em que não há como prever o comportamento dos agentes, né, na medida em que não há como prever após o contrato assinado. A incerteza, é um pressuposto que está relacionado à racionalidade limitada, uma vez que a simetria de informações, ela traz desconhecimentos de todos os fatos. Nos condomínios, o que pode acarretar incerteza, então, são as entregas dos grãos aos condomínios. Então, o produtor ele vai colher e ele vai entregar o grão no condomínio, porque ele é um condômino, ele, né, tem o seu direito, tem a sua cota lá para entregar, né? Mas essa entrega ela pode sofrer interferências, né? Como, por exemplo, climáticas, né? Que é a principal que mais afeta o agronegócio. A receita do condomínio ela é uma taxa administrativa que é cobrada dos produtores na entrega dos grãos, né, um cálculo feito sobre o peso, né, dos grãos e sobre as sobras técnicas também. Então, se o produtor não tem uma produtividade boa, vai interferir na entrega de grãos, que vai interferir na gestão dos condomínios. Então, essa é uma das maiores incertezas presentes, né, nessas transações. Mas tem outras também, mas a principal é essa. Em relação às especificidades dos ativos, então isso é definido por Farina, Azevedo e Sais, que ativos específicos são aqueles que não são reempregáveis, a não ser com perdas de valor. Essa característica, associada ao oportunismo, aos contratos incompletos, à racionalidade limitada, torna o investimento um risco, gerando custos de transação. Com a especificidade dos ativos, os agentes passam a ter um grau de dependência e poder de barganha, e utilizam isso para buscar uma renda através desse ativo específico. O investimento na construção de um complexo de armazenagem, por exemplo, né, que é o caso dos condomínios, ele se caracteriza como um ativo específico e a sua continuidade de funcionamento cria dependência entre os agentes que são os produtores. Os condomínios, então, rural, ele é um tipo de associação formado por... Oi. Oi, Luciano. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Tu coloca no teu objetivo específico que você, como você não apresentou os resultados e a gente no meu trabalho, né? Você coloca lá no terceiro objetivo específico do teu trabalho de que você vai fazer uma análise se os resultados obtidos nos condomínios atendem às expectativas desses produtores, né, em relação a custos, redução de custos e maximização de lucro, né? Mas estou pressupondo que você faz uma análise dos atributos das transações, ou não, desses produtores. Dos atributos das transações e dos atributos comportamentais. E a parte de lucros e custos, você só questiona ele se ele teve lucro ou... Só. Porque assim, eu acho o mais importante do seu trabalho é a questão dos atributos, fazer uma análise dos atributos das transações do que análise de custo e lucro. Né? Se for só uma pergunta, né? Não sei. Não acontece a análise dos custos, né? Quanto era o custo, por exemplo, antes e depois, ou lucro. Mas se essa expectativa dele, se ele teve essa percepção, né? Depois que ele passou a ser integrante do condomínio, se essa percepção para ele, se ele teve essa percepção de redução de custos e de aumento de lucro, principalmente pelas vendas, né? Pelas vendas diretas, sem terceiros, que só ocorre no condomínio. Antes só foi uma pergunta dentro do seu questionário para eles. Tem perguntas, tem mais de uma, assim, de formas diferentes, mas tem perguntas sobre isso. Não, porque eu estava pensando sobre esse objetivo específico, porque você analisa a estrutura da governança, né? O teu objetivo geral é analisar a estrutura da governança, e aí eu acho que quando você fala desses atributos de transação relacionados à NEI, né? Eu acho que elas estão mais ligadas a essa estrutura de governança do que essa redução de custos e lucros pela percepção do agente naquele momento, né?
Até não sei se essa percepção o agente leva em consideração a inflação do período. Tipo assim, antes eu vendia minha soja a R$40 a saca, agora está 70. Mas a inflação no período foi tanto. Será que ele leva isso em consideração? Ele melhorou de vida ou não, né? Na verdade, assim, como eles fazem parte das respostas de todos os produtores, isso foi perceptível. Alguns dizem que não houve redução dos custos, também tem resposta assim, eles não perceberam que com o condomínio ou as compras conjuntas, porque existem dentro do condomínio as compras conjuntas, né, que isso eles compram em grande quantidade, conseguem os preço melhor, mas isso não foi perceptível. O que eles percebem, e é claro para eles, é o aumento do lucro, o aumento do lucro. Por quê? Porque eles não vendem mais, não entregam para um condomínio com uma tabela fixa, um preço determinado de balcão, ali não, né? Eles vão vender o seu produto direto para uma empresa, uma indústria de transformação, eles vendem direto, eles vendem para o Brasil todo, né? Eles vendem direto, então sem aquele intermediário, eles eliminaram o intermediário, isso foi um passo mais importante que eles conseguiram, né? Isso que eu falo que eles conseguiram, eles fizeram, tudo baseado nas entrevistas, nas respostas deles, né? Que aonde ficou claro que eles ganhavam mais vendendo grão da forma como eles vendem agora do que como eles vendiam. Então eles conseguem perceber uma melhora, né, no lucro. E isso também gerou mais investimentos nos condomínios. O condomínio, todos eles eram de um tamanho, isso também está no trabalho, todos eles aumentaram a capacidade de armazenagem ou aumentaram o secador, né, porque estava dando certo, né, eles estavam alcançando o resultado que eles almejavam. Legal, beleza. Então, falando aqui dos condomínios rurais, né, os condomínios, eles são um tipo de associação rural formada e gerenciada pelos próprios produtores e que tem como um dos principais objetivos que eles, né, alegaram é a diluição dos custos. Então, um produtor só, aqui na nossa região, ele não conseguiria investir numa infraestrutura como são hoje os condomínios, né, para recepção, secagem, classificação, secagem, né, dos grãos, armazenagem. Então, eles uniram esforços, né, para investir nessa estrutura, e a base desse esforço, a base é a coletividade. O condomínio, ele auxilia na superação do déficit de armazenagem, em gargalos logísticos e reduzem os custos de produção e transação. Então, assim, os gargalos logísticos, uma das maiores queixas que os produtores tinham é que quando eles entregavam o seu milho, o seu grão, soja em outras empresas, cooperativas, cerealistas, o tempo de descarga, eles chegavam a ficar 2 a 3 dias com o caminhão parado na frente da cooperativa, porque quando está colhendo, todos estão colhendo, né, praticamente nos mesmos dias, então a fila era extensa, enorme, e ele ficava muito tempo ali. E isso ele perdia lá na produção. Então, se ele tinha 1 ou 2 caminhões, ele perdia muito tempo, ele poderia estar colhendo. Então, um dos ganhos relatados por ele é essa agilidade na descarga. Ele chega hoje no condomínio para descarregar o seu grão, ele pode ser que ele encontre um produtor ali dentro na balança, aguardando a classificação, ou já entrando, né? Senão ele entra, porque os condomínios são 6 produtores que fazem parte, são 16 produtores, um outro condomínio maior. Então, assim, essa agilidade na descarga foi um diferencial importante para eles. E com isso, eles também ganham, né? Ganham agilidade na colheita, também ajuda a reduzir custos, né? Para os produtores. Alguns até pensavam em comprar mais caminhão, então isso já não foi necessário mais depois do funcionamento do condomínio. O condomínio é uma alternativa às cooperativas e às cerealistas que pressionam os produtores ao negociar e fixam preços e tabela de classificação. Então, né, um dos fatos que para eles também faz muita diferença é essa questão de fixar o preço. A tabela de classificação para eles era
insatisfatória os critérios, né, as faixas que, como era na cooperativa, eles têm uma tabela deles que é aceitável, né, como um produto de qualidade, mas que não é tão rígida quanto a tabela de classificação de uma outra instituição, de outra organização. A padronização dos grãos que eu falei antes, então os produtores eles trabalham assim, eles entregam os grãos né, e na hora da classificação, então determina a qualidade do produto ali. Então, avarias, sujeira, né, que tem no grão quebrado, umidade, então tudo isso é avaliado no momento da descarga, no momento da classificação, da pesagem, quando o caminhão ainda está na balança. E daí, então, na sequência, classifica-se o grão, então é um grão de qualidade A, por exemplo. Outro produtor que chega e passa pelo mesmo processo de classificação, o grão dele pode ser classificado como C, também de acordo com a tabela de classificação, né? Então, passa lá nas peneirinhas, lá faz a análise, e é um milho de grau C. Então, eles vão e descarrega num outro silo, separado daquele que é considerado com uma qualidade maior. Depois de finalizado o processo de colheita, esse milho de uma qualidade inferior, ele é misturado, é feita uma miscelânea com aquele milho de qualidade superior. Então, numa proporção menor, né, do milho inferior, então todo o produto ele passa a ser de uma qualidade A. E assim os produtores vendem o milho com uma qualidade melhor, né, porque a mescla é feita uma forma proporcional que não vai cair, não vai diminuir a qualidade do grão, e o produtor ganha no momento da venda, né. Ainda existe um programa do governo federal, criado em 2013, né, que é uma fonte de financiamento chamado PCA, que é exatamente um programa para construção e ampliação de armazéns. Então, o estado do Paraná, até um levantamento feito em 2020, foi o estado que mais demandou recursos desse programa para a construção de armazém. Então, ele tem, que são os condomínios, né? Então, ele tem uma taxa de juro baixa, ele tem um período de carência, né? Um prazo de pagamento maior, então isso vem para facilitar o financiamento, né? Para os produtores tornar efetivo, né? Essa estrutura de armazenagem. Por que o Paraná ele demanda de tanto espaço, de tanto armazenagem? Porque uma grande parte do milho produzido no Paraná, ele fica aqui mesmo, né? Porque o Paraná tem um número de cabeças de suínos, aves, né? Um dos maiores, entre os maiores do Brasil. Então, ele precisa alimentar toda essa produção, né? Existe toda essa cadeia de suínos e aves, e outros animais também, mas principalmente suínos. Então, ele precisa alimentar todos esses animais, né? Vai para a indústria de transformação, ração. Então, por isso que uma grande parte necessita ficar aqui para, né, se converter em alimento. A metodologia, então, do meu trabalho, a abordagem dela é quantitativa, né? Qualitativa, desculpa. Então, ela é onde a coleta de dados, é feita através da observação, da entrevista, de análise de documentos, sem se preocupar, então, com números. É de natureza aplicada, que objetiva é gerar conhecimento para aplicação imediata numa realidade, né, na prática, uma aplicação na prática. Os objetivos são descritivos e explicativos, onde se procura detalhar e compreender como que esse fenômeno estudado, que é os condomínios, ocorre, como que ocorre esse funcionamento deles. O procedimento utilizado foi o estudo de caso e a coleta de dados foi feita através de entrevistas. Então, as entrevistas foram realizadas em 4 condomínios, 3 em Palotina e 1 em Francisco Alves. Então, foram agendadas as entrevistas, eu fui até lá, realizei as entrevistas com os gerentes das unidades, e depois com os produtores rurais. Aqui, então, eu tenho o registro das cooperativas, então, a Agro Piquiri, a Agro Paraíso, dois condomínios, não cooperativas, a Agro 5000 e a Agro Palotina. Eles participaram das entrevistas. Aqui, o meu trabalho ele foi aprovado, então, no Comitê de Ética em Pesquisas da UniOeste, através da plataforma Brasil, né? Então, eu fiz todo o processo. Essa plataforma é responsável pela avaliação e acompanhamento
dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos, né? Então, foi enviada toda a documentação, né, exigida, como, por exemplo, o projeto de pesquisa, a folha de rosto, as entrevistas a ser realizadas, os termos de compromissos e outros anexos, e algumas documentações ainda eu tenho que terminar e entregar, né, depois da finalização da pesquisa, e foi autorizada, então, no dia 20, foi aprovado no dia 22 de junho. Com essa pesquisa, os resultados esperados, então, é compreender o funcionamento dos condomínios rurais, contribuir cientificamente acerca da complexidade dos condomínios, descrevendo fatores positivos e negativos que influenciam o processo, definir aspectos organizacionais e institucionais que influenciam no funcionamento e entender a razão pelo qual os produtores de grãos, né, migram de firmas para condomínios rurais. É isso. Alguma pergunta? Muito bem, agradecemos a sua exposição, Cristiano. Eu queria falar alguma coisinha. Luciane, fala para a plateia que quantos condomínios existem na região? Tem em torno de 15, né? Você escolheu 4, né? Então é assim, professor. Existe em Palotina 5 condomínios, um condomínio em Francisco Beltrão, Francisco Alves, e um em Mercedes. Esse de Francisco Alves, então, ele participou da pesquisa, e 4 de Palotina. Um de Palotina não participou, porque o gerente, né, tinha sofrido um acidente e estava impossibilitado de participar. E o de Mercedes, eles estão, um condomínio novo, eles estão começando agora, então eles ainda assim gostariam de ter mais base, mais informações para poder participar de alguma pesquisa, que é o de Mercedes, é o mais novo. Inclusive, em Palotina, bem na entradinha da cidade, está sendo construído mais um condomínio, então vai ser o 6º de Palotina. Quantos tem ao todo mesmo, então? Então tem 5 em Palotina, na região, né? 5 em Palotina, um em Francisco Alves, um em Mercedes, são 7. Então, só para mostrar que você, dos 7, você entrevistou 4, né? 4. É uma variável significativa na sua análise. Esse outro condomínio novo que está em construção em Palotina são condôminos desses 5 condomínios que já existem em Palotina, que um de um condomínio, 2 de outro, e que eles se reuniram e agora estão está em construção um novo condomínio, então, em Palotina. Em Palotina, futuramente, terão 6. Isso aí. Muito bem. O Luiz Felipe está digitando uma pergunta, então, enquanto ele conclui, deixa eu te perguntar, você fez referência à remoção da cadeia de comercialização do chamado atravessador intermediário. Você tem algum tipo de estimativa do quanto isso implica em valores percentuais de uma saca de soja, essa remoção do intermediário? Não, professor, não tenho números assim, não tenho para apresentar. Ok. Capítulo 2. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro que eu ia perguntar é justamente aquilo que o Weimar pediu para você, né? Explicar assim, como você chegou nesses produtores que você acabou entrevistando, né? E aí você acabou explicando dos 7 que tem, você entrevistou 4, né? 4. Isso. Né? Outra coisa, você já tem já alguns resultados dessa pesquisa. Você consegue linkar esses teus resultados com a teoria? A teoria diz o quê? Sobre, não sei se existe teoria, né? Por que esses produtores migram, né, de uma estrutura de governança para outra? E se os seus resultados estão condizentes nesse sentido, né? Então, professor, depois das minhas entrevistas feitas e análise do conteúdo, eu descobri que os produtores não migram
apesar de ser o meu problema de pesquisa, mas isso vai ficar claro no meu trabalho, eles não deixam de fazer parte de uma cooperativa ou eles não deixam de fazer parte e vão trabalhar só com o condomínio. O condomínio, ele é uma ferramenta a mais para o produtor. Então, o produtor ainda é um cooperado, por exemplo, esses produtores que eu entrevistei ainda são cooperados. Então, eles continuam fazendo parte da cooperativa, eles têm benefícios lá na compra de insumos, em cursos, treinamentos, né? Mas eles continuam sendo cooperados e trabalham com o condomínio. E ainda alguns produtores, como a cota que ele tem no condomínio não atende à área dele ou à produção dele, porque alguns aumentam, né, compram mais áreas, adquirem mais área, plantam mais, eles entregam parte da produção deles no condomínio e esse excedente, onde a cota dele não atende no condomínio, ele entrega na cooperativa. Então, assim, fica claro que não é que eles migram e saem da cooperativa 100%, se desligam e começam a trabalhar nos condomínios. Não, o condomínio foi uma ferramenta a mais para eles, né, para agregar mais valor. Complemento, isso mesmo. Mesmo porque o condomínio não tem uma série de serviços e produtos que a cooperativa tem, né? Então, é uma estratégia muito interessante desses produtores, né? Uhum. Ô, Weimar, será que não seria uma de ajustar o problema de pesquisa? Então, eu acho que retirar aquela palavra migra, né, e colocar quais são esses fatores que fazem com que os produtores participem de outras estruturas de governança? Né? Porque às vezes você fica... Nossa hipótese inicialmente foi exatamente isso. Uhum. Na medida que o trabalho, foram ocorrendo essas modificações. Sim. O problema de pesquisa não é fixo, né? Você pode voltar, às vezes, ajustar, porque lendo o problema de pesquisa lá, aí te dá aquele gostinho e fala assim, onde que eles vão migrar, e daí chega lá na frente, não migra. E não migra. Não sei mas você vê, você vê certinho, mas eu acho que pode fazer esse ajuste até, né? Versão final. Luciane, oi. O Luiz Felipe ele fez uma pergunta que ele pediu como são as decisões pela comercialização de cereais, já que uma venda possivelmente grande dependeria da venda agregada de vários produtores. Assim, as vendas acontecem. Quem monitora e faz a venda é o gerente, ele junto com o produtor, ele não vende sem autorização do produtor, mas assim, esse gerente de cada unidade, então, de cada condomínio, então ele é assim, importante que ele não é membro da família de nenhum produtor, isso ficou bem claro, eles enfatizaram isso, é um profissional contratado, né, pelo condomínio, então ele, além de gerenciar os processos do condomínio, ele comercializa os grãos. Então, eles têm um grupo de mensagens e esse gerente que está sempre antenado e sempre em conexão ali com empresas que compram esses grãos, principalmente indústrias, né, de transformação, ele coloca nesse grupo, né, um dos clientes quer comprar uma determinada quantia, né, tantas toneladas, e já coloca o preço, né, e a forma de pagamento dali. E se o produtor tiver interesse, aquele produtor que tem interesse se manifesta, e daí dali para frente a conversa deles é particular no privado, né? Se o produtor vai vender, se vai vender aquela quantidade ou não. Então, o gerente auxilia esse processo, mas ele não tem, assim, um ganho como intermediário, porque ele é um funcionário do condomínio, né? Então, é assim que acontece as vendas. Esse gerente auxilia o produtor. E se ninguém tem interesse de vender naquele momento, ou pelo preço, né? Ou seja lá outro motivo, ele não, né, ninguém se manifesta e não ocorre a venda. Porque o grão ele está armazenado ali, então ele é interessante para o produtor vender, diferente de quando está numa cooperativa, ou quando ele necessita, né, o preço está bom, ou ele necessita no momento ali de algum dinheiro, ele vai negociar o grão dele, senão ele não vende. Ok, Luciano. A Juliana ela fez uma referência aqui que o valor seria de 8 a 10 reais, o que daria cerca de 5% dos valores atuais, mas teria que considerar ainda custo de armazenagem. E eu tenho duas perguntas aqui que foram feitas via Facebook.
uma do Sérgio Kuhn, que ele pergunta quanto seria o ganho por saca de soja ou milho ou em percentual com a existência do condomínio. Então, parte da resposta está dada, mas eu vou deixar para ti. E o Iogo, ele fez referência, se foi percebido algum nível de adoção das práticas de governança corporativa ou institucional. A ideia é saber se existem mecanismos e eles funcionam. Então, eles têm um ganho, tem um trabalho da professora Amanda, que é de Brasília, estudou na Universidade de Brasília, e ela é um dos primeiros trabalhos no condomínio. Então, no trabalho dela é relatado que ela analisou a viabilidade econômica dos condomínios, tanto no mestrado quanto no doutorado. E no trabalho dela, ela cita que o ganho é de 11%. Né? Essa é a referência, essa é a conclusão dela depois de todas as análises financeiras que ela faz dos condomínios. Então, é de 11%. Esse é o ganho do produtor no preço do milho, na saca do milho, 11%. Eu ia falar outra coisa. Tá, e qual que é a outra pergunta, professor? Eu já sei o que eu ia falar. O professor falou do custo de armazenagem. Então, assim, o custo de armazenagem, o custo de todos os processos que envolvem o condomínio não é do produtor. Esse é o custo do condomínio. Então, da onde o condomínio tem a receita dele? É da taxa de administração, que é cobrada, taxa administrativa que é cobrada dos produtores, e das sobras técnicas. Então, é isso que faz o condomínio, a receita do condomínio é essa taxa e as sobras técnicas. E a receita dele, que serve para pagar todas as despesas com o pessoal, despesas operacionais, né, todos esses custos aí, e que paga o financiamento, esse financiamento que foi, né, adquirido para a construção do condomínio. Então, o condomínio, com essa receita, ele é autossuficiente. O produtor pagou a taxa dele, ali a responsabilidade dele acaba. Então, ele não tem, depois, no preço de venda dele, lá no final, que vai ter cobrado dele ou descontado um custo, né? Não, o já é descontado no início, na pesagem do caminhão, na entrada do produto. A pergunta do Diogo pedia se foi percebido algum nível de adoção das práticas de governança corporativa ou institucional, para saber se os mecanismos funcionam. O condomínio, ele é como se fosse mesmo uma empresa. Os produtores, eles são todos condôminos, mas existe um conselho dentro do condomínio, um conselho administrativo, que eles chamam, que é formado exclusivamente por alguns produtores. Nem todo mundo tem o interesse de atuar, né, nessa gestão, mas existe o presidente, né, dentro do conselho, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Então, são essas 4 pessoas que, juntamente com o gerente, que administram os condomínios, né? Todos os processos diários, em algumas tomadas de decisões, é feita por esse conselho que eles chamam, mais o gerente. E existe daí as reuniões mensais, onde todos os condôminos participam, qualquer decisão que não decisões do dia a dia, assim que eles falam, mas implicam outros tipos de decisão mais estratégica, é tomada junto, todos os condôminos se reúnem, é feita uma votação, ali a votação é um condômino, um voto, né? Diferente o peso do voto deles é 1 e 1, não é por cota ou qualquer outro critério, né? Diferente de outras organizações. Ali é 1 por 1. E é assim que é feita a gestão do condomínio. Não sei se é bem isso aqui. O Luiz, ele pergunta sobre a gestão... Só um pouquinho, Galante. Só explicando para a Luciana, acho que o Iogo transparência, né? Que são práticas de... Cristiano, essa pergunta não abarca a nossa pesquisa. Acho que foi nesse sentido que o estrutura de governança que é diferente, é outra coisa, mas fica patente no trabalho da Luciene
que existe um certo compliance. Claro, é compliance, isso não deixa de ser um compliance, que, por exemplo, não vamos contratar a pessoa da família. Isso é um critério super interessante e super importante que dá credibilidade e transparência. Legal. Mas o nosso trabalho não é governança cooperativa, né? Governança cooperativa. Mas foi nesse sentido que o Diogo tinha perguntado ali, né, dessas práticas, mas não abarca, não tem problema. Né? Não, mas foi muito legal esse daí, Guilherme. O Luiz Felipe ele pergunta sobre os resíduos, se eles pertencem ao produtor ou ao condomínio. Ao condomínio. Condomínio. Perfeito. Condomínio. E a Rayane ela faz a seguinte pergunta: levando em consideração os pressupostos da NEI, você consegue perceber uma redução desses fatores pós-adesão ao condomínio? A questão da racionalidade limitada e oportunismo? Da racionalidade limitada, redução, assim, por exemplo, desse fator, eu percebi que os produtores buscam conhecimento, buscam cursos de comercialização, buscaram, principalmente no começo, né? E a atuação do gerente é para auxiliar os produtores nessa gestão onde eles não tinham conhecimento nenhum, né? Então, assim, reduzindo a racionalidade limitada é a busca deles por esse conhecimento na gestão. O oportunismo, isso é mais evidente, porque cada produtor, ele não vai ganhar se ele não produzir bem lá na sua lavoura, se a produtividade dele não for boa. Então, não tem como ele ganhar ou ir de carona, né, como é tratado por Olson, o carona, se ele não produzir bem. Então, depende exclusivamente dele, o retorno financeiro que ele vai ter no final. O oportunismo que poderia acontecer é um produtor não investir em insumos de qualidade, para o seu grão não ser de qualidade, automaticamente ele reduz os custos dele nos insumos e não ter um grão de qualidade, e depois na padronização dele, ele poder vender um produto bom, um produto com uma qualidade superior. Mas isso foi falado nas entrevistas e pelo gerente também, que isso não é vantajoso para ele. Eu vou economizar nos meus insumos, mas depois na miscelânea eu consigo vender um produto de qualidade. Não é interessante porque se ele não tiver produtos de qualidade, a produtividade dele cai. Então não compensa para ele fazer isso. É onde o oportunismo, onde o oportunismo poderia aparecer, né? É assim, cada um é dono do seu próprio negócio ali. A diferença é que eles guardam o produto juntos, né? Perfeito. Luciane, eu vou sugerir da gente caminhar para o encerramento, porque nós temos diversas bancas de monografia que vão começar às 19 horas, então tecnicamente impraticável a gente sair de um e cair no outro, né? Tem que fazer fechamento, abertura, coisa assim. Então, eu vou pedir para você fazer o fechamento da sua apresentação, para depois a gente fazer o fechamento aqui por parte da organização. Então, esse tema tratado no meu trabalho, ele é um tema novo, né? Não existe muita pesquisa, material sobre isso. O material mais consistente e bem formulado que eu encontrei é esse, feito pela professora doutora Amanda. É um conteúdo novo e assim, uma ideia de trabalhos ainda que podem ser realizados, que seria muito interessante, é a visão das cooperativas, por exemplo, nessa cidade, em Palotina, onde existe cooperativas grandes, né? Qual que é a visão delas, desses condomínios, né? Para a gente entender melhor o outro lado, digamos assim, o produtor deixou de entregar lá, ela deixou de receber uma grande quantidade de produtos, né, já que o produtor hoje tem espaço e todos os condomínios são grandes, mas é uma ideia de um trabalho futuro interessante, né? Agradeço a atenção de todo mundo, né, na minha apresentação, e é isso aí, muito obrigada. Então, várias pessoas no Facebook aqui também estão te parabenizando pelo trabalho. Obrigada. E algumas perguntas que ficaram sem respostas eu vou encaminhar para ti. Se os interessados aí quiserem deixar um endereço, depois você pode responder para eles. Beleza, então, em nome do NDR, a gente agradece a gentileza de você dispor um tempo para
para trocar figurinhas conosco, e a gente vai convidar todo mundo para acompanhar as próximas etapas das conferências, com o próximo evento agendado para o dia 4 de outubro. Então, agradecemos a todos pela participação, a Luciane em especial, e até a próxima. Eu que agradeço.